Olá, bom dia para você nesta quinta-feira, 31 de março. Nem precisa pedir licença, pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nesta edição você confere, governo troca 9 ministros que devem ser candidatos em outubro. Falamos também sobre a situação no leste europeu. Exército russo dá sinais de que está mudando a estratégia. E você confere uma reportagem especial que fala sobre a importância dos estudantes brasileiros estarem bem informados sobre a guerra. O governo publicou no Diário Oficial da União 9 substituições de ministros que devem ser candidatos nas eleições em outubro deste ano. As trocas também devem ser anunciadas hoje em uma cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Os ministros tinham até sábado para deixar o cargo. Braga Neto, atual ministro da Defesa, também pode deixar o posto. Ele é cotado como vice na chapa de reeleição de Jair Bolsonaro, mas a exoneração de Braga Neto ainda não foi publicada. A lista inclui pré-candidatos a governador, deputado e senador. A maioria dos novos titulares já trabalha nas pastas. E o governo federal trocou o comando da Secretaria Especial de Cultura. A exoneração de Mário Frias foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Para o cargo foi nomeado Hélio Ferraz de Oliveira, que até então era secretário nacional de audiovisual e número 2 da pasta. No último dia 12 de março, Frias se filiou ao PL e anunciou pré-candidatura a deputado federal por São Paulo. E os médicos peritos do INSS de todo o país entraram em greve. O movimento tem início uma semana após outros servidores do órgão decretarem paralisação. Essa quarta-feira também foi marcada por protestos de servidores dos 3 poderes na esplanada dos ministérios. Pela terceira vez neste ano, o atendimento foi paralisado nas agências da Previdência Social de todo o país. Semelhante do ocorrido do mês de fevereiro, desta vez a greve dos profissionais não tem prazo para acabar. Para ter uma noção, em um posto do INSS, apenas 2 dos 18 médicos da unidade haviam ido trabalhar, o que causou atraso nas perícias dos trabalhadores que necessitam de um laudo para ter um benefício aprovado ou voltar ao trabalho. Uma recomposição salarial de quase 20% relativa às perdas inflacionárias dos últimos 3 anos, além de uma fixação do número máximo de 12 atendimentos presenciais como meta diária para os médicos peritos e a realização imediata de concurso público para o preenchimento de 3.000 vagas, são algumas das reivindicações da categoria para dar fim à paralisação e retornar com os atendimentos normais. Uma reunião aconteceu de forma virtual entre representantes da categoria e membros do governo, mas ambas as partes não chegaram a um acordo. O dia também foi marcado por manifestações dos servidores do Executivo, Legislativo e do Judiciário na esplanada dos ministérios em Brasília. Eles requerem um reajuste salarial de 20% para equiparar o salário à inflação. Parte dos servidores, como os funcionários do Banco Central, anunciaram greve para a próxima sexta-feira, dia 1º de abril, e afirmaram que se não estiverem incluídos na medida provisória que prevê um reajuste para os policiais, a greve será mais severa, podendo interromper total ou parcialmente o serviço de pagamento via Pix. Outras categorias prometem iniciar uma operação tartaruga com o funcionamento mais lento dos trabalhos. Uma reunião entre representantes da classe e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, aconteceu no último dia 15. A expectativa é que o STF apresente um projeto de recomposição inflacionária para os seus servidores. E o Índice Geral de Preços Mercado desacelerou em março. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a taxa de inflação também é menor em relação ao mesmo mês do ano passado, mas o índice, que ainda é utilizado para a correção de vários contratos de aluguel, continua acima do número oficial do governo. Usado no reajuste dos contratos de aluguel no país, o Índice Geral de Preços Mercado registrou inflação de 1,74% neste mês de março. A taxa é inferior às observadas no mês anterior, em março de 2021. Segundo os dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, o IGPM acumula taxa de 5,49% no primeiro trimestre do ano. Em 12 meses, a taxa acumulada chega a 14,77%, menos da metade da observada em março
março de 2021. A queda da taxa de fevereiro para março foi puxada pelos preços no atacado. A inflação do índice de preços ao produtor amplo, que mede esse segmento, recuou. Já o índice de preços ao consumidor, que mede o varejo, por outro lado, teve alta na taxa. E o índice nacional de custo da construção também subiu no período. As tentativas de roubo de dados bancários cresceram 141% em 2021. Os denominados cyberataques acontecem através de um aplicativo que contamina o sistema, rouba os arquivos e impede que as vítimas retomem o acesso. No ano passado, os principais alvos foram o governo federal, a indústria e o setor de saúde. Mas o que vem despertando o interesse dos hackers são as organizações do setor financeiro. Os ataques contra bancos registraram aumento de mais de 140% no ano passado, em comparação a 2020, de acordo com um levantamento feito por uma empresa de segurança na internet. Embora não seja o alvo principal dos cyberataques, o crescimento das ocorrências liga um alerta para a segurança digital, já que os prejuízos desse tipo de evento afetam não só as instituições, mas também o consumidor. A prática funciona da seguinte maneira: após conseguirem dados das vítimas, os criminosos realizam chantagens, pedindo quantidades de dinheiros absurdas e ameaçando publicar as informações roubadas em sites da Dark Web se as vítimas não pagarem os valores exigidos. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que permite às emissoras de TV por assinatura com canal HF a pedirem a prorrogação da outorga se migrarem para o serviço de acesso condicionado, termo que engloba os modelos atuais de TV por assinatura. A proposta, que será enviada ao Senado, estabelece que a emissora que migrar poderá continuar a operar na mesma frequência sempre que for possível tecnicamente. O deputado federal Davi Soares comentou a aprovação. Olha, o PL 3320 do deputado Cezinha de Madureira é um projeto de justiça. Há dezenas de operadores de TV por assinatura que hoje estão em risco de fechar suas operações por um simples capricho da lei. Todas elas já fizeram as suas adaptações para a SEAC, todas elas estão em cumprimento aí da legislação emitida pela Anatel e Ministério das Comunicações, portanto não existe nenhuma ilegalidade. É a garantia de empregos que vão ser mantidos e das operações correntes que funcionam hoje no Brasil e continuarão funcionando no mesmo sistema atual. Agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. No 36º dia da guerra na Ucrânia, o exército russo dá sinais de que está mudando a estratégia. As alterações podem ser reflexo do acordo firmado essa semana com a Ucrânia em reunião que aconteceu na Turquia. Mas também podem ser parte de um novo plano de ataques. Pelo menos 20% das tropas russas que faziam um cerco a Kiev teriam sido reposicionadas em outros locais. A informação foi divulgada pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Segundo os militares americanos, no entanto, o recuo pode ser estratégico. A Rússia pode enviar suprimentos para fortalecer os seus homens. Alguns dos destacamentos da Rússia podem ter chegado a Belarus. O relatório também informa que cerca de 1.000 integrantes do grupo Wagner, uma empresa privada de mercenários contratada pelo presidente Vladimir Putin, foram enviados para a região de Donbás. Inclusive, fortes bombardeios foram registrados nessa região na manhã de hoje. O relato foi feito pelas autoridades locais e aumenta a suspeita de um redirecionamento dos ataques no território ucraniano. Enquanto isso, os órgãos internacionais continuam contabilizando os prejuízos causados pela guerra. A Organização Mundial da Saúde informou que foram realizados 82 ataques a serviços de saúde da Ucrânia. As ações resultaram em pelo menos 72 mortes e 43 pessoas ficaram feridas, incluindo pacientes e profissionais da saúde. Por outro lado, a Rússia anunciou um cessar-fogo local nesta quinta-feira para a retirada de civis de Mariupol e as tropas de Moscou começaram a sair de Chernobyl. Mas o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rejeitou as alegações russas de desescalada do conflito. Por outro lado, a Rússia anunciou um cessar-fogo local nesta quinta-feira para a retirada de civis de Mariupol e as tropas de Moscou começaram a sair de Chernobyl.
Mas o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rejeitou as alegações russas de desescalada do conflito. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que vai instaurar um regime de silêncio, ou seja, um cessar-fogo local, a partir das 10 da manhã de quinta-feira na cidade portuária ucraniana de Mariupol para evacuar civis. Segundo a fonte, esta medida deve facilitar a abertura de um corredor humanitário para a cidade de Zaporízia. A Rússia pede que o exército ucraniano se comprometa a garantir a segurança das caravanas de ônibus que circularão ao longo do itinerário estabelecido para esse corredor. Nesta quarta-feira, o Pentágono informou que as forças russas começaram a se retirar das instalações da extinta usina nuclear de Chernobyl. Um funcionário do alto escalão da defesa americana afirmou que as tropas começaram a se afastar das instalações e entrar em Belarus. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, indicou que a movimentação não parece ser uma desescalada, já que as forças russas não estão voltando para casa. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também rejeitou nesta quarta-feira as promessas da Rússia de diminuir os combates contra seu vizinho, dizendo que seu exército está se preparando para mais combates no leste. Estamos nos preparando para isso, não acreditamos em ninguém, nem em uma única frase bonita. Há uma situação real no campo de batalha e isso é o mais importante, não vamos revelar nada. Após uma nova rodada de negociações de paz em Istambul na terça-feira, um negociador russo disse que Moscou reduziria radicalmente seus ataques em torno da capital Kiev e da cidade de Chernihiv no norte, mas as declarações foram recebidas com ceticismo. A seguir, a gente fala sobre afasia, o distúrbio que levou o ator Bruce Willis a dar uma pausa na carreira. E ainda, a guerra da Ucrânia virou lição de casa para muitos estudantes brasileiros. Nós voltamos já. Seja muito bem-vindo novamente, estamos de volta, agora são 8 horas e 45 minutos no horário de Brasília. E o presidente Joe Biden recebeu uma segunda dose de reforço da vacina contra a Covid ontem e pediu aos americanos que mantenham a guarda, declarando que a pandemia não domina mais o país. Aos 79 anos, Biden é a pessoa mais velha a ocupar a presidência do país. Apesar das precauções rigorosas na Casa Branca, várias pessoas que têm contato com ele testaram positivo para o coronavírus. Mas o presidente afirmou que o vírus está ficando para trás e pediu que o Congresso aprove mais fundos para a resposta à pandemia. Juntos transformamos uma dor impensável em um progresso e propósito extraordinários. Os americanos estão vivendo suas vidas novamente, não podemos desistir agora. Congresso, por favor, haja. É preciso agir imediatamente. Biden recebeu o reforço extra um dia depois que a quarta dose foi autorizada para pessoas com 50 anos ou mais. As autoridades alertam para uma possível nova onda impulsionada pela variante BA2. A Anvisa aprovou ontem, em caráter emergencial, o medicamento Paxlovid no combate à piora nas condições de saúde de pessoas infectadas pela Covid-19. O produto é indicado para adultos que testaram positivo, que não precisam de oxigênio e que têm risco de evolução para quadros graves da doença. O uso não é indicado para pessoas abaixo de 18 anos de idade. A diretoria da Anvisa destacou que o remédio não é para prevenção e não substitui a vacina disponível gratuitamente. E agora a gente vai falar sobre os números do coronavírus aqui no Brasil. A média de mortes por Covid está abaixo de 300 a uma semana. 12 unidades da federação estão com mais de 3 mil mortes por milhão. O Ministério da Saúde informou que o Brasil confirmou mais 263 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 659.504. Também foram registrados 33.937 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 29.916.000 diagnósticos confirmados.
A média móvel de mortes chegou a 215 vítimas diárias. Em relação a 2 semanas, a curva ainda apresenta uma tendência de queda, com uma variação de menos 38%. E a média de casos na última semana foi de 26.620 registros por dia. Os dados mostraram ainda uma tendência de queda, com uma redução de 32% em relação a 2 semanas. E vamos continuar falando de saúde. Olha só, uma condição até então pouco conhecida ficou em evidência nesta semana: afasia. Isso porque o ator americano Bruce Willis anunciou que fará uma pausa na carreira após receber esse diagnóstico. Ele ganhou notoriedade em Hollywood com o longa Duro de Matar. A afasia é um transtorno de linguagem que afeta a capacidade de se comunicar, que ocorre após uma lesão cerebral e pode acometer tanto idosos quanto adultos. A causa mais comum é o AVC. Mas quem vai nos explicar melhor sobre o distúrbio e as suas possíveis causas é o neurologista Lucas Cantarucci. A afasia por si só não é uma doença, ela é uma manifestação neurológica de qualquer doença que possa cometer as áreas do cérebro que estão envolvidas no processamento da linguagem. Entre as causas possíveis, a gente tem mais comumente as vasculares, como o AVC hemorrágico ou isquêmico, de forma menos frequente os tumores ou infecções do sistema nervoso central. E existe também a afasia progressiva primária, que é uma doença neurodegenerativa, assim como a doença de Alzheimer, por exemplo, mas que nesse caso vai poupar, pelo menos inicialmente, algumas funções, como a memória e a atenção, e o paciente vai desenvolvendo de forma progressiva um quadro de afasia. E mudando completamente de assunto, do campo de batalhas para a sala de aula. A guerra da Ucrânia virou tema obrigatório para muitos estudantes brasileiros. Isso porque o conflito é visto por professores e especialistas como um provável tema dos vestibulares desse ano. Por isso, é preciso ficar atento aos noticiários e se munir de informações. Para essa tropa, a maior batalha acontecerá no fim do ano. Mas desde já, eles se preparam com uma disciplina militar. Eles são estudantes de um curso preparatório para o vestibular e todos os dias são bombardeados com aulas de diversas disciplinas: matemática, português, química e física, entre outros. E há pouco mais de um mês, uma nova disciplina passou a fazer parte desse currículo escolar: a guerra da Ucrânia. O conflito, que teve início no dia 24 de fevereiro com a invasão do exército russo ao território ucraniano, tem influenciado não só a vida da população local. Direta ou indiretamente, pessoas do mundo todo têm sentido os efeitos dos bombardeios no leste europeu. E por essa importância global, a guerra já é considerada pelos especialistas como um dos principais assuntos que devem ser abordados nos vestibulares desse ano no Brasil. O conflito pode, inclusive, ser tema da redação ou aparecer em questões de geografia e geopolítica. As chances são muito grandes, porque se trata de um tema de grande relevância do ponto de vista das relações internacionais, da geopolítica internacional. A gente sabe que os vestibulares, o Enem, eles exigem dos candidatos, dos estudantes, o conhecimento do contexto internacional que nós vivemos, né? Do que está acontecendo na atualidade. Então esse tema, ele é de uma grande relevância porque ele também significa uma guerra que pode estar inaugurando uma nova ordem nas relações de poder internacional, né? Nós temos aí a Rússia retomando um papel militar, um papel geopolítico de protagonista, né? Ela iniciando uma invasão, né? Uma ocupação num país soberano, né? Algo que não acontecia na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Então é um tema de grande importância. Esse grupo de alunos estuda em média 8 horas por dia e eles contam que se assustaram quando a guerra começou, principalmente porque sabiam muito pouco sobre o assunto. Eu achei assustador no começo, porque eu dormi enquanto não tinha nada e quando eu acordei estava todo mundo falando sobre guerra, sobre milhares de coisas e eu não tinha ideia de nada do que estava acontecendo. Então, logo fui pegar fontes confiáveis na internet, porque é a minha melhor amiga, e comecei a pesquisar, comecei a entender sobre o tema. E daí eu comecei a ficar mais
tranquilizada, porque não tem como ficar tranquila diante de uma guerra. Eu fiquei muito assustada, a gente fica angustiada sem saber como que vai ser o final dessa história. E também tem uma grande chance desse tema cair no vestibular, cair no Enem. E aí a gente precisa fazer como a Sara falou, procurar fontes confiáveis para a gente montar nosso resumo, porque com certeza, de alguma forma, o Enem vai trazer esse assunto para a gente. Para os profissionais da educação, a guerra também se tornou um desafio de última hora. Por ser um fato novo, o assunto ainda não consta nos livros e também nas apostilas. Por isso, muitos cursinhos, como esse aqui, que fica na zona leste de São Paulo, tiveram que se adaptar. Aqui, inclusive, será realizada uma palestra com historiadores que viveram na Rússia. Mas os especialistas fazem um alerta. Boa parte do estudo e das informações serão obtidas fora da sala de aula, através da mídia. Por isso, também é importante ficar atento às notícias falsas, as chamadas fake news. A professora de redação dá uma dica de como se preparar. O aluno, ele tem que ter informação. Olha só, com essa palavra aqui, ele vai ter que checar em todas as fontes que ele puder, porque a gente não pode esquecer que isso aqui é uma guerra de versões. É uma narrativa, né? São várias narrativas. Então, quem é que está falando a verdade, afinal de contas? Porque o Putin, ele diz, eu vou reduzir a minha ação militar na Ucrânia, mas aí no outro dia ele joga uma bomba e explode um prédio, né? E aí os ucranianos, eles estão ligados nisso, já estão até duvidosos, né? Porque o Putin fala, eu vou diminuir, eles não acreditam, né? E o que eles fazem? Eles vão checando, com o quê? Com os celulares deles. Então, o que eles vão fazendo? Eles estão vivendo, né? A melhor versão que vem, que eu acho, que é dos ucranianos, porque eles estão vivendo a guerra, eles estão filmando, estão postando, e é daí que a gente precisa comparar essas versões e, afinal de contas, buscar uma verdade. Onde está a verdade nessa guerra de versões, não é? Então, quanto mais informação você tiver, melhor você debate melhor um tema e tira uma nota muito boa na redação. Entre os alunos, a guerra já virou assunto do dia a dia. Afinal, é preciso estar preparado para a batalha do vestibular. A gente sempre tem que se manter atualizado das coisas que acontecem no mundo e durante a história, né? Conhecimento nunca é demais. Ninguém tira conhecimento de você, então não custa nada, você fica horas nas redes sociais. Qual é o problema de você pegar uma fonte confiável, ler um pouquinho sobre uma informação de algo para você ser uma pessoa menos manipulável, entendeu? Porque quanto mais conhecimento você tem, mais chances de conversar e discutir com alguém sobre aquilo você tem. Mas cheiro de tirar uma nota boa também. De tirar uma nota boa, com certeza. Tá aí comprovada a importância do conhecimento. E para acabar essa edição, nós vamos mostrar uma imagem curiosa. O vídeo a seguir mostra o que acontece com quem não respeita o toque de recolher na Ucrânia. Parece até trote universitário, mas esses rapazes foram flagrados por membros do exército da Ucrânia na rua em um horário que não era permitido. A punição dada para o trio foi fazer alguns exercícios, como, por exemplo, flexão de braço e agachamentos. Os infratores obedeceram sem reclamar e suaram bastante a camisa. Seria bem melhor ter ficado na cama, não é? Principalmente para aquelas pessoas que não gostam muito de ir à academia. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia às 10 horas. Mais informações com a Patrícia Velenic. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!